Apesar do ceticismo em torno de OVNIs e extraterrestres, uma narrativa convincente se desenrola quando mergulhamos na história. Uma caminhada pelos eventos dos séculos 20 e 21 revela um relato fascinante de avistamentos inegáveis de OVNIs, todos capturados de forma vívida em câmera. Não é mera fantasia. As evidências sugerem um fenômeno real e tangível a caminho. O rastro de avistamentos forma um padrão de encontros misteriosos, deixando-nos com a persistente questão: poderiam seres extraterrestres ter realmente visitado nosso planeta? Junte-se a nós enquanto embarcamos em uma exploração dos 15 avistamentos de OVNIs mais vívidos da história. Número 15. Onda OVNI belga. Uma série de eventos intrigantes, conhecida como a Onda de OVNIs da Bélgica, começou no final de novembro de 1989, capturando a atenção do público. Relatos de um objeto voador não identificado inundaram as autoridades, descrevendo uma enorme nave triangular com uma superfície plana e luzes projetadas na parte inferior. Este misterioso mistério continuou a intrigar os belgas até o início de 1990, atingindo seu ápice em março daquele ano. Imagine o céu noturno iluminado pela presença de uma entidade inexplicável. 2 corajosos pilotos da Força Aérea embarcaram em uma missão de investigação, mas retornaram de mãos vazias. Enquanto esses pilotos não testemunharam nada em comum, impressionantes 143 outras pessoas afirmaram ter visto o enigmático espetáculo triangular, adicionando uma camada de complexidade à narrativa. O grupo de pesquisa geológica SOBEPS validou as modificações de uma fotografia que terminou capturando o OVNI elusivo. Esta fotografia tornou-se um ponto focal por mais de 2 décadas, contribuindo para o mistério em torno das tendências UFO belga. No entanto, a revelação de que a fotografia era uma farsa, divulgada pelo próprio fotógrafo, dinâmica uma reviravolta inesperada na história. Curiosamente, o escritor Mark Ali atribuiu à Onda de OVNIs da Bélgica uma combinação de influência da mídia e desinformação espalhada pela SOBEPS. Ele sugeriu que essa disseminação de informações não verificadas pode ter contribuído para uma ilusão coletiva entre o público. Isso nos leva a questionar: a Onda de OVNIs da Bélgica foi produto de uma atividade extraterrestre genuína ou baseada em uma convergência de influência da mídia e imaginação coletiva? Ao refletirmos sobre esses acontecimentos, torna-se evidente que há uma corrente inegável de algo misterioso ocorrido na Bélgica, um enigma que parece escapar de nossa imaginação e compreensão. Número 14. OVNI flutuando atrás de vulcão em erupção. No vasto universo, um objeto voador não identificado, OVNI, manifestou-se como uma luz radiante descendo graciosamente sobre o icônico Domo da Rocha. Apesar dos desafios trazidos pela pandemia de 2020, foi um ano notável para os etnólogos dedicados ao estudo do comportamento animal, à medida que um novo capítulo se revelou em sua coleção de avistamentos de OVNIs no século XXI. Entre as ocorrências caçadas do ano, a concentração do calor Popocatépetl, no México, marcou um marco peculiar. Além do inesperado espetáculo de cinzas e rochas modernas, algo extraordinário aconteceu durante este evento, deixando os geólogos atônitos. Moradores próximos à soberania, armados com câmeras, documentaram a soberania, oferecendo ao mundo um vislumbre das forças poderosas da natureza. À medida que as filmagens da excelência chegaram ao domínio público, uma revelação de outro tipo emergente. No coração da explosão vulcânica, um objeto semelhante a um OVNI foi descrito ao fundo, uma descoberta que pode escapar dos observadores casuais à vista. No entanto, com uma inspeção mais detalhada, uma luz misteriosa, atravessando da esquerda para a direita, atrás da superfície da Terra, torna-se claramente visível. Este vídeo, capturando teorias alimentadas entre os etnólogos, indicando que vulcões poderiam servir como pontos quentes para atividades extraterrestres. Sua hipótese presume que os OVNIs poderiam aproveitar a energia gerada por erupções vulcânicas para a transferência de suas naves. Esta descoberta intrigante gerou um diálogo, levantando a possibilidade de que os descobridores possam ter se escondido nas profundezas dos vulcões sem o conhecimento da humanidade durante todo esse tempo. As perguntas surgem: esses etnólogos estão prestes a descobrir algo revolucionário? Que outros mistérios podem estar ocultos nas maravilhas naturais do nosso planeta? A revelação de um OVNI em meio à fúria vulcânica
nos convida a reconsiderar os limites de nossa compreensão e alimenta especulações sobre os segredos que podem estar escondidos nos cantos mais inesperados da Terra. Número 13. O incidente OVNI na floresta Rendlesham. No vasto reino dos encontros com objetos voadores não identificados, OVNIs, o incidente da floresta de Rendlesham, em 1980, permanece um enigma duradouro. Ao longo das décadas, o Reino Unido tem sido um ponto de acesso para numerosos avistamentos de OVNIs, mas este incidente, em particular, destaca-se como um farol de intriga. Os eventos desenrolaram-se nas primeiras horas de 26 de dezembro, nas proximidades da base militar RAF Woodbridge, utilizada pela Força Aérea dos Estados Unidos na época. A equipe de patrulha de segurança, perto do portão leste da base, testemunhou misteriosas luzes descendo na floresta próxima de Rendlesham. Movidos pela curiosidade, a patrulha aventurou-se na floresta para investigar, apenas para se deparar com uma visão surpreendente. Um objeto metálico radiante adornado com luzes coloridas, aparentemente os observando. O ar ficou denso, com uma sensação de crença espiritual, preparando o palco para uma história cativante. O enredo se adensa quando a patrulha corajosamente se aproxima do estranho objeto, apenas para vê-lo manobrar graciosamente entre as árvores antes de desaparecer de vista. Relatando prontamente a ocorrência incomum à polícia local, a patrulha enfrenta outra reviravolta na narrativa. A polícia não encontra nenhum vestígio das supostas luzes ou objetos durante sua investigação. As únicas luzes que discernem emanam do farol de Orford Ness, a quilômetros da costa. Indiferentes ao ceticismo das autoridades locais, os militares decidem revisitar a floresta na manhã seguinte. Para sua surpresa, eles descobrem uma pequena clareira perto da borda oriental da floresta, com evidências da visita do OVNI. 3 pequenas impressões no solo, dispostas em um padrão triangular, acompanhadas por marcas de queimadura e galhos quebrados nas árvores próximas. A saga toma um rumo mais oficial quando o vice-comandante da base, tenente-coronel Charles Hout, lidera uma equipe de militares ao local em 28 de dezembro. Enquanto conduzem leituras de radiação nas depressões triangulares, outra surpresa os aguarda. Uma luz piscante do outro lado do campo, a leste, reminiscentes do avistamento inicial. Isso os leva a especular que o OVNI pode ter retornado para uma investigação. Número 12. Nightcrawlers de Fresno. No misterioso reino dos inexplicáveis, o Fresno Nightcrawler surgiu em 2010. Esses seres enigmáticos, descritos como entidades extraterrestres, criaturas emprestadas ou apenas uma fraude elaborada, desafiam a explicação. Há uma sensação inegável de estranheza sobre eles, que os diferencia de animais mais conhecidos, como o pé grande. A história começa com um homem chamado José, que se deparou com essas entidades peculiares no meio da noite, em sua casa em Fresno, Califórnia. O encontro estranho foi capturado pelas câmeras de vigilância de sua casa, revelando figuras que desafiam a explicação. Descritos como entidades pálidas e esguias, eles se movem de maneira especial, quase como se fossem rastejando. A ocorrência chocada do testemunho, uma exclamação de "Oh, meu Deus!", ecoa o espanto e o medo que essas entidades evocam. Isso levanta a questão: essas entidades poderiam realmente ser de natureza extraterrestre ou há uma explicação mais racional para sua existência? Considere a possibilidade de que essas entidades possam se assemelhar a um par de calças. Pode parecer absurdo, mas no reino do inexplicável, quem somos nós para afirmar definitivamente quais formas a vida extraterrestre pode assumir? Talvez esses seres desafiem nossas noções preconcebidas de anatomia, deixando-nos a ponderar os mistérios que estão além de nossa compreensão. Você já viu algo como os Fresno Nightcrawlers? O que você acha da ideia de que poderia assumir uma forma tão única? A natureza elusiva dessas entidades continua a despertar curiosidade e especulação, nos instigando a questionar os limites de nosso conhecimento e os mistérios que ainda podem nos iludir. Número 11. Entidade de Carolina do Norte. Em 2019, uma equipe de mídia social que gerencia o projeto Candid Critter da Carolina do Norte se encontrou diante de um mistério inesperado. Buscando envolver seu público, eles compartilharam uma foto enigmática capturada por uma de suas câmeras de trilha noturna durante uma pesquisa em áreas florestais e rurais do estado. Uma foto foi acompanhada por um intrigante desafio. Adivinhe o animal, mas com um aviso peculiar.
Seja o que for, não olhe nos olhos dele. A equipe, dedicada ao documentário sobre a vida selvagem e ocorrências naturais, ficou perplexa com uma imagem que desafiava sua compreensão. Isso não era apenas mais uma captura rotineira. Era uma entidade que os deixava coçando a cabeça em descrição. Enquanto as especulações e palpitações chegavam, uma sensação de perplexidade pairava no ar. A foto, envolta em um ar de mistério, não apenas intrigava observadores casuais, mas também céticos, que ofereciam sugestões. Alguns descartaram a imagem como sendo, talvez, de uma coruja, mas a equipe encontrou condenada, alimentando o interesse em torno da criatura não identificada. À medida que a discussão se desenrolava nas redes sociais, uma curiosidade aumentava. Os olhos nublados da entidade na foto só acrescentavam ao mistério. Enquanto algumas ofertas foram explicadas, a equipe se dedica à sua dedicação em descobrir os segredos da natureza selvagem, abrindo possibilidades. À medida que o mundo do projeto Candid Critter colidia com a ambiguidade do desconhecido, a pergunta cativante permanente: o que era essa criatura misteriosa, capturada pela câmera, e que segredos ela guardava? A verdade pode, de fato, estar lá fora, mas também estão as possibilidades intrigantes e, talvez, algumas mentiras bem guardadas. Número 10. Houston, temos um problema. Em agosto de 2014, um incidente peculiar chamou a atenção dos usuários de mídias sociais, criando um alvoroço. Inúmeras fotos inundaram várias plataformas online, capturando um misterioso par-OVNI sobre Houston, Texas. Essas fotos, tiradas de diferentes pontos de vista na excursão, representavam um espetáculo celestial composto por várias luzes dispostas em uma formação circular. No epicentro desse espetáculo brilhante, uma forma solitária de uma esfera era visível, aparentemente presidindo sobre o arranjo de suas contrapartes circulares. Uma curiosa semelhança com a beleza planetária de Saturno adicionou-va uma camada extra de intriga ao enigma que se desenrolava. No entanto, o veredicto sobre a natureza extraterrestre dessa ocorrência incorreta, com alguns especialistas oferecendo explicações alternativas. Fletcher Gray, da Mutual UFO Network, cuja dedução se inclinava para uma interpretação mais terrena, teorizou que o espetáculo cativante no céu noturno era provavelmente uma consequência das luzes da rodovia próxima, criando uma ilusão de outro mundo. É fascinante contemplar se a fonte desse interesse era realmente extraterrestre ou meramente um jogo de luzes terrestres. É uma tempestade crucial notar que Houston enfrentou uma trovões e relâmpagos naquela noite específica. As condições atmosféricas poderiam ter desempenhado um papel em moldar ou influenciar a percepção do suposto OVNI. Ao desvendarmos as camadas dessa quebra-cabeça celestial, não podemos deixar de ponderar a possibilidade de que, em meio ao caos tempestuoso, Houston possa ter, inadvertidamente, recebido uma visita de vida encontrada. Quão apropriada seria para a cidade espacial tornar-se um ponto de encontro para visitantes de outros mundos? A intriga se aprofunda, convidando-nos a explorar os limites entre o conhecido e o desconhecido. Número 9. Vídeo do OVNI de Koras. No cativante relato do vídeo do OVNI de Koras, voltamos a 2007, onde um guarda noturno turco comum, chamado Yalçın Yalman, encontrou-se em meio a um encontro extraordinário. Enquanto estava de serviço na Holiday Village, em Istambul, uma noite rotineira se transformou em um espetáculo do desconhecido. Yalman, com olhos atentos fixados em um objeto único no céu, observou ocorrências peculiares. Intrigado pelos acontecimentos misteriosos, instintivamente pegou sua câmera e começou a filmar a exibição enigmática que se desenrolava diante dele. Mal sabia ele que este simples ato marcaria o início de um mistério de vários anos, durante o qual ele documentaria cuidadosamente uma série de imagens de OVNIs. O objeto voador não identificado recorrente nesses vídeos apresentava uma semelhança impressionante com uma espaçonave, evocando imagens reminiscentes dos icônicos veículos de Guerra dos Mundos. Observadores atentos sugeriram até a presença de duas cabeças alienígenas, aparentemente olhando para fora de algo que poderia ser interpretado como uma janela ou uma porta. Estariam nossos olhos nos pregando peças? Ou haveria realmente algo de outro mundo acontecendo? O ufólogo Nick Pope, renomado por suas investigações sobre fenômenos aéreos não identificados, saudou as descobertas de Yalman como um marco para os estudos de OVNIs na Turquia. Em suas próprias palavras, Pope declarou que essa revelação era um ponto de virada, enfatizando que as autoridades não poderiam mais ignorar ou descartar esse fenômeno inexplicável. À medida que mergulhamos nos reinos do desconhecido, não podemos deixar de nos perguntar
o que está além das lentes da câmera de Yalcin Yalman. Estaríamos à beira de desvendar os segredos escondidos na Terra, ou a resposta nos escapa, envolta nos mistérios do universo? O vídeo do OVNI de Koras nos convida a ponderar os territórios inexplorados do universo e desafia nosso entendimento da realidade. Número 8. Incidentes de OVNIs no USS Theodore Roosevelt. Os incidentes de OVNIs envolvendo o USS Theodore Roosevelt capturaram a atenção da Marinha dos Estados Unidos, que detectou a existência de vídeos aparentemente mostrando objetos voadores não identificados, OVNIs, atravessando os céus. Durante um período que vai de 2 de junho de 2014 a 10 de março de 2015, os pilotos de caça a bordo dos porta-aviões USS Theodore Roosevelt experimentaram numerosos encontros visuais e de radar com OVNIs ao longo da costa leste dos Estados Unidos. Imagine-se no lugar deles, com relatórios chegando sobre nuvens misteriosas e objetos arredondados aparecendo na frente das aeronaves, tanto em radares a bordo quanto fora deles, além de detecções infravermelhas e avistamentos visuais por pilotos e oficiais de sistemas de armas. Em um momento de grande tensão, um desses objetos não identificados chegou perigosamente perto de colidir com 2 jatos, levando a tripulação de caça a submeter urgentemente um relatório de segurança de voo. Inicialmente, quando surgiram notícias desses incidentes, os críticos de OVNIs rapidamente os descartaram como meras fabricações de ufólogos, oferecendo uma tentativa de manipular a opinião pública sobre o assunto. No entanto, seu ceticismo foi comprovado quando os vídeos surgiram, fornecendo evidências concretas de que essas visualizações eram de fato genuínas. À medida que o governo dos Estados Unidos começa a levar mais a sério os avistamentos de OVNIs pelos militares, um mistério persistente permanece. O que esses OVNIs estavam fazendo lá? Eles poderiam estar em uma operação militar ou envolvidos em treinamento semelhante aos seus homólogos humanos? A resposta para essa questão intrigante pode nos escapar para sempre, deixando espaço para especulação e curiosidade sobre a natureza dessas características aéreas não identificadas. Que segredos dos céus poderiam estar escondidos e algum dia desvendaríamos o enigma desses encontros de outro mundo? Número 7. O objeto roxo viador. Na história hipnotizante do programa de TV peruano Crime Stoppers, um incidente inesquecível ocorrido em fevereiro de 2015, que deixou a equipe perplexa e incrédula. Enquanto filmavam apaixonadamente outro episódio para seu programa, a atenção da equipe foi abruptamente capturada por uma visão peculiar. Um misterioso objeto roxo, radiante, suspenso no céu. A produção parou abruptamente, pois todos estavam concentrados na entidade voadora enigmática, uma entidade que desafiava a classificação fácil. Não era uma pipa expansiva, nem se lembrava das bolhas de ar ocasionais que enfeitam os céus. A equipe se viu tomada por curiosidade, incapaz de discernir a natureza dessa anomalia aérea devido à sua distância elusiva. Sem perder um momento, a equipe rapidamente começou a gravar imagens do perplexo objeto roxo, contemplando sua origem com uma mistura de excitação e perplexidade. Apesar de terem certeza de que testemunharam algo extraordinário, desvendar o enigma provou ser evasivo. Qual era a identidade dessa presença bela roxa e de onde ela surgiu? À medida que o vídeo gravado estreou no domínio digital da internet, os ufólogos aproveitaram a oportunidade para desvendar o mistério, interpretando rapidamente os visuais cativantes. Eles afirmaram que o enigma roxo era de fato uma nave espacial extraterrestre. Sua reivindicação ganhou atenção mundial, pois a forma distinta e rasa espelhava as naves icônicas associadas a esses seres. A nave roxa pairou graciosamente no ar por vários momentos antes de desaparecer de vista. Para aqueles familiarizados com o reino dos avistamentos de OVNIs, a família e desaparecimento temporário do objeto alinharam-se com o comportamento típico de tais partidas celestiais. Assim, o Peru encontrou-se com uma distinta companhia de nações que foram agraciadas pela fascinação extraterrestre. À luz desse encontro extraordinário, não se pode deixar de refletir sobre que segredos podem estar escondidos nos reinos cósmicos. Este incidente marca um encontro celestial que transcende nossa compreensão terrestre. À medida que o mistério do voo voador roxo persiste, ele nos convida a contemplar os vastos mistérios
que se estendem além dos limites de nossa existência terrestre. Número 6. O alienígena de Redgate. Dentro da vasta extensão de Montana, especificamente na enigmática região de Redgate, um incidente intrigante ocorreu em 2021. Envolvia uma câmera de trilha comum que inesperadamente capturou um momento tão extraordinário que parecia desafiar os limites da explicação terrestre. Uma figura espectral, sem qualquer vestimenta notável, foi capturada na foto, imediatamente colocando o fotógrafo sob os holofotes da atenção nacional e atraindo o olhar de pesquisadores científicos. A área de Redgate, já envolta em mistério, tornou-se um ponto focal para entusiastas de OVNIs e planejados nos últimos anos, ganhando a reunião de ser um ponto quente para encontros extraterrestres. Montana também se destacou como um dos 5 estados com o maior número de avistamentos de OVNIs per capita. Os moradores dessa região contaram testemunhas peculiares por um longo período, despertando um senso crescente de curiosidade e intriga. Donald Bramley, um residente de Deer Lodge, entrou na narrativa ao contribuir com uma fotografia que gerou debates e discussões sérias. Em suas próprias palavras, ele falou sobre as atividades inexplicáveis que persistem até hoje. À primeira vista, a entidade capturada parece ser um mero pedestre passando pela lente da câmera. No entanto, ao funcionar mais de perto, surgem argumentos sobre suas situações não humanas. Ainda que claramente não humanas, a essência do mistério reside não apenas na própria fotografia, mas na questão mais ampla que ela provoca. Poderia isso ser um vislumbre de uma existência paralela, um reino além de nossa compreensão? A sugestão de Donald Bramley de proliferar o uso de câmeras de trilha na área de Redgate provoca uma investigação instigante. Um esforço coletivo poderia fornecer uma compreensão mais clara dessas entidades elusivas, ambientalmente, desvendando o enigma em torno da presença extraterrestre em nosso meio. Número 5. O Brilho de Glasgow. Na cativante história do Brilho de Glasgow, em 2021, um intrigante mistério se desenrola com não um, mas 2 avistamentos hipnotizantes pelo preço de um único enigma. A natureza enigmática desses avistamentos levanta a possibilidade de que possam estar retratando um aspecto celestial compartilhado, dada sua localização aproximada e período de tempo concomitante. A narrativa se torna um esforço intrincado, pois os relatos apresentam disparidades sutis que envolvem a verdade em ambiguidade. O primeiro avistamento, capturado através da lente de um curioso estudante de Glasgow, se desenrola contra o pano de fundo dos céus noturnos, lançando uma luz delicada e um brilho peculiar durante o mesmo período sazonal. Simultaneamente, uma moradora local de Glasgow entra em cena, revelando sua própria foto peculiar do teatro cósmico. Em sua versão, uma forma escura, quase humanoide, dança pelo firmamento escocês, criando um sentimento de mistério que transcende a motivação. Esta imagem fantasmagórica aérea, embora identificada como um OVNI por sua origem não cartografada, diferencia-se do símbolo extraterrestre típico ao se apresentar durante o dia. A qualidade da luz, durante este encontro diurno, serve como uma aliada para esclarecer, permitindo capturar uma imagem vívida e clara. No entanto, à medida que as narrativas se desenrolam, uma sutil diferença na forma e no comportamento entre os 2 olhares se torna aparente. A questão se aprofunda à medida que o observador inteligente luta com detalhes conflitantes, lidando com a questão enigmática. É a mesma entidade celestial ou um enigma cósmico visível totalmente diferente? A intrincada teia de disparidades na forma e comportamento desconcerta o observador, mas o alinhamento terrestre e geográfico levanta sobrancelhas céticas. Os mistérios persistem, deixando a audiência em um estado de perplexidade. Número 4. O incidente do OVNI de Shag Harbor. Em 19 de outubro de 1967, uma charmosa de pescadores de Shag Harbor, na Nova Escócia, desfrutava de sua vila existência importante, relatou, fazendo notícia. Pouco imaginavam os moradores que a tranquilidade seria romântica na noite fatídica de 4 de outubro, por volta das 23 horas. A ausência de movimentos na noite foi abruptamente interrompida por um evento enigmático nas águas de Shag Harbor, catapultando a vila para uma saga inesperada. Nesta noite histórica, as autoridades locais foram colocadas sob os holofotes para receber um relatório alarmante de um objeto não identificado caído no porto. Este incidente, embora
tenha como objetivo apenas uma testemunha que se manifestou, obtida um ar de resposta, quando várias pessoas afirmaram ter ouvido um som associado, reminiscente de uma bomba, seguida por um movimento rápido e culminando em um estrondo retumbante perto da borda da água. Com o peso de múltiplas testemunhas oculares, as autoridades não puderam mais ignorar a situação. A investigação revelou que pelo menos 11 indivíduos observaram um objeto brilhante e um voador baixo direção-se para o porto. O testemunho coletivo dessas testemunhas dissipou qualquer ceticismo persistente sobre ocorrências extraterrestres entre os canadenses. Respondendo à urgência da situação, a Real Polícia Montada do Canadá, RCMP, rapidamente despachou oficiais para o local. Chegando 15 minutos depois, eles se depararam com as consequências aterrorizantes. A luz residual do objeto voador voando enquanto se submergia nas profundezas da água, deixando uma marca indelével nas memórias das testemunhas. Numa corrida contra o tempo, a RCMP e a Guarda Costeira Canadense lançaram uma missão de resgate, alimentada pela esperança de encontrar sobreviventes. No entanto, seus esforços provaram ser inúteis, pois o objeto misterioso havia desaparecido sem deixar rastros, deixando para trás um senso persistente de perplexidade e provocando uma série de perguntas sobre as forças desconhecidas que visitaram Shag Harbor naquela noite inesquecível. Agora é hora do bônus da capa. Se você chegou até aqui e está gostando, deixe seu like. Na tranquila cidade de Crystal Springs, situada entre colinas ondulantes e florestas crescentes, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Era uma noite clara e cintilante, e as estrelas brilhavam intensamente no céu, lançando um brilho delicado sobre a cidade adornada. Os moradores não tinham ideia de que estavam presenciando um dos avistamentos de OVNIs mais claros da história, tudo capturado em vídeo. Samuel Turner, um astrônomo amador, instalou recentemente seu telescópio no quintal para observar o céu noturno. Samuel era apaixonado pelo universo e passava muitas noites explorando os segredos do cosmos no conforto do seu quintal. Naquela noite, porém, ele teria uma surpresa que mudaria sua vida para sempre. Enquanto Samuel olhava através da lente de seu poderoso telescópio, notou uma formação peculiar de luzes no céu. Eles estavam dispostos em um padrão triangular perfeito, flutuando silenciosamente sobre a cidade. Intrigado, ele rapidamente pegou sua câmera e começou a gravar as luzes misteriosas, sem saber que seu vídeo em breve cativaria o mundo inteiro. Na manhã seguinte, Samuel encontrou sua extraordinária descoberta nas redes sociais. O vídeo se tornou viral em poucas horas, atraindo a atenção de cientistas e curiosos de todos os cantos da Globo. Os veículos de notícias se apressaram para cobrir a história, apelidando o incidente de O Encontro em Crystal Springs. Samuel, o herói acidental, tornou-se uma celebridade local, dando entrevistas e fazendo aparições como o rosto do evento extraordinário. O que poderia ser a origem e o propósito da misteriosa dança celestial testemunhada na cidade? Que papel o governo desempenha na narrativa em desenvolvimento e será que possui conhecimentos que poderiam transformar o mundo como o conhecemos? Compartilhe seus pensamentos e comentários abaixo. Número 3. O avistamento de OVNI no Aeroporto Internacional de O'Hare. O inesperado do avistamento de OVNI de 2006 no Aeroporto Internacional de O'Hare, algo extraordinário aconteceu, desafiando as explicações convencionais. O incidente, registrado em 7 de novembro de 2006, por volta das 16 horas, se desenvolveu como um espetáculo cinematográfico, deixando 12 funcionários da United Airlines e alguns espectadores perplexos. Seus olhares foram voltados para o céu enquanto um OVNI atravessa graciosamente o espaço aéreo, com uma semelhança a um enigma em forma de disco raso, lançando sua sombra hipnotizante sobre o portão C-17. Essa visitação delicada, manifestando-se na forma de uma nave de outro mundo, manteve sua audiência cativa por cerca de 5 minutos, sendo testemunhada não apenas por funcionários perplexos da companhia aérea, mas também por pilotos experientes, gerentes de companhias aéreas e mecânicos diligentes. No entanto, à medida que a notícia desse evento extraordinário se espalhava pelo domínio público, a United Airlines e a Administração Federal de Aviação, FAA, rapidamente se moveram para abafar a especulação crescente. Seus esforços para desacreditar ou aconteceram um ponto de apoio no fato de que os controladores de tráfego aéreo
não registraram a nave misteriosa no radar antes que ela desaparecesse na vastidão celestial. Essa aparente ausência na tela do radar tornou-se o pivô sobre o qual os céticos giraram, alinhando suas perspectivas com a narrativa oficial que atribuía o acontecimento a um mero aspecto atmosférico. No entanto, a tenacidade dos teóricos dos OVNIs permanece inabalável diante da resistência autoritária. Não dissuadidos pela fuga das autoridades, eles mantêm firmas na crença de que o espetáculo de O'Hare é uma evidência convincente que sustenta a existência de entidades extraterrestres. O desejo pelo desconhecido e a busca persistente pela verdade na narrativa cósmica continuam a alimentar o zelo daqueles que se recusam a deixar esse incidente cativante se desvanecer no registro de meros aspectos climáticos. Número 2. As luzes de Lubbock. No mês de agosto de 1951, um trio de professores renomados do Texas Technological College se deparou com um espetáculo celestial que despertaria uma curiosidade tanto da comunidade científica quanto do público em geral. Em meio à vasta extensão do céu texano, seus olhos atentos testemunharam um deslumbrante show de luzes, numerando entre 20 e 30 pontos de luz extremamente delicados. Apenas 5 dias depois, o drama cósmico encontrou um novo protagonista na forma de Cal Hart Jr., um calour do Texas Tech. Olhando atentamente pela janela de seu quarto, o jovem Hart foi recebido por uma congregação de luzes de outro mundo, unindo-se harmoniosamente na forma distinta de um V. Movido por um senso natural de maravilha, Hart aproveitou a oportunidade para imortalizar esse evento extraordinário, capturando 5 fotografias cativantes do espetáculo celestial. O charme de suas fotografias estende-se muito além dos limites de sua vizinhança imediata, adornando as páginas de vários jornais e até mesmo ganhando um espaço cobiçado na revista Life. Esse súbito aumento de publicidade não passou despercebido pelos olhos sempre vigilantes da Força Aérea dos Estados Unidos, que se viu obrigado a iniciar uma investigação especial sobre os misteriosos específicos. Inicialmente inclinada a oferecer o espetáculo celestial às atividades usuais, a Força Aérea logo se viu confrontada com a necessidade de uma explicação mais clara. Em uma reviravolta que apenas aumentou a intriga em torno das luzes de Lubbock, a Força Aérea concluiu que esse atrativo não era nem aeronáutico, nem extraterrestre em sua origem. Em vez disso, rotularam-no enigmaticamente como um aspecto natural facilmente explicável, retendo os detalhes específicos e deixando o enigma intacto. Os sutis tons de segredo, que envolvem a verdadeira natureza das particularidades, apenas serviram para intensificar o senso de maravilha e ceticismo em torno das luzes de Lubbock. Enquanto o mistério perdurava na consciência coletiva, não se podia deixar de perguntar quais segredos celestiais permaneciam ocultos por trás do véu desse inexplicável espetáculo natural. Número 1. O avistamento de OVNI no Novo México. Na vasta extensão do Novo México, em meio ao cenário do ano de 1957, uma década havia se passado desde que o enigmático incidente de OVNI em Roswell, em 1947, se inscreveu nos anais das referências extraterrestres. O Novo México, ao que parecia, havia se tornado uma série de contos sussurrados de supostas atividades interessantes. Foi nesse cenário intrigante que Ella Louise Fortune, uma enfermeira local com um gosto habitual pelo extraordinário, se encontrou em meio a um espetáculo universal quase uma década após o avistamento histórico. Em 16 de outubro de 1957, enquanto dirigia pela Highway 54, o mundo ao seu redor brilhava com as toneladas quentes do pôr do sol do sudoeste. Em um momento que se marcava na imagem de sua memória, ela, com um olhar curioso e uma mão firme, capturou uma fotografia de um disco voador luminoso, seu brilho contrastando fortemente contra o céu brilhante. O OVNI, segundo relatos, ocorreu nas proximidades do Holloman Air Development Center, um misterioso balé nos céus que durou notáveis 15 minutos. À medida que as vozes desse encontro celestial se espalhavam, os céticos propuseram uma explicação pragmática. Afinal, a proximidade de uma base da Força Aérea, o Holloman Air Development Center, sugere uma origem terrestre potencial para o avistamento incomum. No entanto, mesmo enquanto a Organização de Pesquisa de Fenômenos Aéreos se aprofundava nos quadros enigmáticos capturados pela lente de Ella Louise, uma resposta conclusiva permanente difícil, escapando das mãos daqueles
que buscavam desvendar o enigma cósmico. A fotografia persistiu como um enigma cativante, um instantâneo congelado no tempo que convidava os curiosos a ponderar os mistérios que flutuavam, assim como o objeto não identificado nas vastas extensões dos céus do Novo México. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique nos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.